vida e a morte, o mínimo, ou o máximo que a gente pode dizer é que são coisas que nos acontecem, que vemos cotidianamente acontecerem e não há maneira de nos habituarmos a elas, nem a uma nem a outra. E quanto à morte, fazemos o possível porque ela não entra nas conversas, quando afinal é uma das cores da paleta. Tudo começa com um número e acaba com um número. E no meio há um risco. Dentro desse risco estão todos os momentos, os bons e os maus. O risco faz parte de qualquer que seja o caminho a tomar. O quadro nasce de um risco. Estar contra a corrente pode ser um risco. Para se ser pintor, parte-se de um risco. A semelhança entre um criminoso e um artista é que ambos deixam marcas. Suponho que por vontade o artista e por descuido o criminoso. Assim eu vou fazer agora. Por exemplo, as pessoas olham para mim e o que é que, na minha aparência, eu chamo? Um par de óculos. Dois olhinhos muito pequenos. Uma testa mais ou menos redonda, com os cabelos que agora são brancos e mais ou menos despenteados também. Um nariz grosso e com dois pontinhos cá embaixo. Um bigode ralo e uma barba também rala. E o meu nome é Júlio Pomar. A gente não inventa nada. Nesse sentido, um artista é um gatuno e é curioso porque, em vez de ir para a prisão, recebe prémios e reconhecimento, etc., não é? Por roubar. Não é? Portanto, é uma atitude. São todos ladrões, de uma forma ou de outra. Não sei se já me viu pintar. Se não me vai ver. Ao reparar que eu faço uma coisa e recuo para ver. Estou sempre a tentar ver aquilo que faço. Quando ele não está a pintar, é um homem quase desagitado, não é? Tem um ar rupestre, antediluviano, não é? E as mãos por vezes tremem. Reparou? E quando está a pintar, tudo aquilo se transforma. É daquelas pessoas que a cabeça muda de forma consoante aquilo que tem lá dentro, não é? Consoante as ideias, os pensamentos, as emoções. Portanto, acho que ele não pode usar chapéu por causa disso, porque a cabeça dele está sempre a mudar de forma. O que conta, no fundo, é a nossa própria surpresa perante aquilo que estamos a fazer. E a maior parte das coisas passam-se por dentro, não é? A superfície parece estar aparentemente tranquila e por dentro há guerras civis, há avanços e recuos, como numa batalha. No dia que eu não sentir indecisões, eu acho que estou arrumado. É como se dentro deles houvesse grandes cães negros que combatem uns com os outros, percebes? Não quer dizer que não haja também harmonia e paz e isso tudo. Júlio Pomar entra na Escola de Belas Artes de Lisboa. Aluga um quarto que funciona como ateliê na Rua das Flores, onde faz a sua primeira exposição. O primeiro quadro que vende é a Almada Negreiros. Andei 4 anos pelas escolas de Belas Artes, 2 em Lisboa e 2 no Porto, e uma suspensão, não uma expulsão, uma suspensão, por motivos políticos, pôs definitivamente fim às veleidades de fazer estudos, digamos, oficiais. Pois ele foi perseguido em Lisboa, perseguido publicamente. A Escola de Belas Artes de Lisboa era uma desgraça nessa altura, dirigida por um sujeito chamado Cunha Bruto. A maior parte dos artistas portugueses, desde sempre, abandonaram as escolas ou não passaram pelas escolas, porque as escolas nunca tiveram nenhuma importância significativa em Portugal. Os rapazes da Escola Nomeada Brasileira era um sítio de consagração. Os estudantes tinham o café chiado. Iam subir um pouco mais acima à Brasileira para ver alguns artistas que já eram, para ver como eram. Uma Almada, um Botelho, etc. A primeira exposição tinha 16 anos. E a exposição era para os nossos colegas, era para nós, para os nossos amigos. E foi com grande espanto que começámos a ver subir os senhores da Brasileira. Desde muito cedo considerar que ia fazer vida de pintor. E dedicar-se a isso como uma perspectiva de trabalho. E até o Almada, que era uma figura, digamos, de proa para nós, quis-me comprar um quadro que comprou, foi a minha primeira venda. Eu penso que o Almada, que teve
aquela ímpeto simpático de comprar o quadro, esteve-se perfeitamente borrifando para o quadro e não o foi buscar. Depois de ter feito transferência para a Escola Superior de Belas Artes do Porto, participa na Missão Estética de Férias em Évora, uma iniciativa para os jovens da Academia Nacional de Belas Artes. Isso para mim foi muito importante, porque permitiu durante 2 ou 3 meses trabalhar com certa continuidade em Évora, nesses quadros do Alentejo, que toma forma clara, nítida, aquilo que se vê depois a chamar o neorrealismo ou a arte de protesto social. O Gadanheiro é bem um exemplo do primeiro quadro verdadeiramente importante do neorrealismo. O quadro O Gadanheiro foi logo identificado como um manifesto de uma geração e de um movimento. Portanto, é tudo muito precoce e muito rápido. Quer dizer, a situação em que a notoriedade aparece muito cedo, quer dizer, e logo a seguir é qualificado como chefe de fila de um movimento, etc. O Gadanheiro apresenta precisamente um cavador, mas com uma grande violência pictórica e anatómica, quer dizer, as mãos bem acentuadas, o olhar vigoroso que olha para cima, porque essa é a diferença entre o neorrealismo e o naturalismo do século XIX. E que me surpreendeu imenso, porque era um quadro que vinha sempre nos livros e que nós estudámos em termos de história da arte, e é extraordinário, é um quadro extraordinário e é um quadro de uma época muito específica e que representa também um momento muito próprio do nosso país. Essa fase de intervenção dele foi muito importante, não só na pintura, mas na escrita também, o que o levou a ter grandes sabores, né? Inclusivamente prisões. É aos 19 anos que ele dirige uma página semanal de um jornal onde afirmou toda a geração que surge a partir de 44, 45. Que as pessoas esclarecidas respeitaram desde muito novo, desde os 17, 18 anos, ou com 20 anos já ele merecia um livro feito pelo Mário Dionísio, que era realmente a pessoa mais esclarecida dentro do neorrealismo. Quando nós hoje olhamos para o trabalho do Júlio Pomar, o trabalho que ele fez há cerca de 50 anos ou mais, percebe-se que ele tenha tido um reconhecimento rápido, porque ainda hoje, ao compararmos os vários trabalhos dessa época, é notório que os trabalhos mais conseguidos são os do Júlio Pomar. Entre 45 e 56, são 11 anos em que ele é o grande pintor neorrealista português. O neorrealismo foi a primeira forma que tomou a minha relação de pintor com o mundo. O neorrealismo de Júlio Pomar é algo singular, que não se parece com a criação de nenhum outro artista no mundo. O que acontece em Portugal é que o neorrealismo surge, digamos, definido e protagonizado por artistas muito jovens, enquanto a tradição dessa pintura política, da missão política realista nas unidades dos países vem dos anos 30 e do antifascismo e do antinazismo dos anos 30. Portanto, existe uma enorme diferença entre a obra de Júlio Pomar, que está muito enraizada na tradição da arte portuguesa e aberta a uma posição extranacional, e o realismo francês, que está apenas virado para Moscovo e unicamente virado para Moscovo, com regras muito restritivas. Em Portugal, os neorrealistas têm estranhamente uma enorme informação que vem dos Estados Unidos. Júlio Pomar é convidado para pintar um fresco no Cinema Batalha, no Porto. Ao mesmo tempo, começa a pintar O Almoço do Trolha. Por exemplo, lembro-me das pinturas que fez aqui no Cinema Batalha há quantos anos e que foram consideradas subversivas. Eu assisti ao nascimento, ao princípio de muitos trabalhos de Júlio Pomar, como, por exemplo, o fresco do Batalha, o grande fresco, 100 metros quadrados, julgo eu, à volta disso. Tendo sido o trabalho de pintura interrompido pela minha prisão e não podendo, evidentemente, para a abertura do cinema estar-se à espera
que o artista fosse desencurralado, a pintura abriu com um pequeno detalhe uma figura não pintada, que daria evidentemente aso a perguntas e dá, mas porquê? Porque não é e tal, o que é que fizeram ao rapaz, o que é que o rapaz fez? E isso foi muito comentado. Portanto, uma figura que passou a ser muito conhecida, não só no meio artístico, mas também em geral, vinham artigos nos jornais e tal. Foram cobertas, julgo que ainda lá estão, e o bom era que fossem recuperadas. O almoço do Trolha era aquilo que eu fazia em casa, nos intervalos de ir para o estaleiro de cinema a pintar a minha parede. Pintei esse quadro, que aliás também foi exposto por acabar. E há a cara marcada, vigorosa do Trolha, propriamente dito. Daqui também se encontra a afirmação dos pés e das mãos como os instrumentos de luta e de trabalho do proletário, em que a vontade de sugerir as figuras para o espaço onde nós estamos leva a que a parte superior das cabeças, quer no gadanheiro, quer no almoço do Trolho, fique cortada. É voluntário, é para trazer para nós o espetáculo. É aquele que emblematicamente é o mais importante. É aquele quando se fala no Pomar e no período neorrealista, tem que vir sempre ao de cima o almoço do Trolha. O quadro é quase uma vergonha a dizer, mas custou só 5 contos, 5.000 escudos. Tive que pedir dinheiro emprestado, mesmo assim, para o comprar, mas só custou 5.000 escudos. Eu acho que o proprietário, se quisesse vender hoje o quadro por 200.000 contos, era capaz de encontrar comprador. Está bem, mas mesmo que me dessem os 200.000 contos, ele não o vendia, não é? Para ele o importante é ter o quadro em casa. Sim, faz parte da família, faz parte da família. Júlio Pomar é preso por pertencer à direção nacional do Movimento Unidade Democrática Juvenil. Faz a primeira exposição individual no Porto. 58 anos depois, inaugura na Biblioteca Museu da República e Resistência os desenhos feitos na prisão. O silêncio é das coisas mais belas, mais necessárias, mais emotivas. E em muitas situações ele não deve ser quebrado. Neste momento eu sinto-me realmente violar qualquer coisa de muito sério. Às vezes gosto muito da palavra sério. Na prisão tem-se tempos livres e faz-se tudo. Acho que foi o seu único sítio em que eu joguei às cartas, por exemplo, e eu sei que um dia alguém disse: se a gente fizesse um joguinho que era adivinhar o que cada um de nós ia ser. E fez esse joguinho, e vem daí que eu tenha dito a Mário Soares: tu vais ser Presidente da República. Era claro como água. E ele disse que eu ia ser um grande pintor. O otimismo dele, não pensava mudar de ramo. Deram-lhe autorização para entrar lá, um cavalete e papel, e ele desenhava e pintava. Fiz os retratos de todos os meus camaradas da prisão. Os seus retratos a lápis, que é uma das partes mais interessantes, na minha opinião, e menos conhecidas da sua obra. Nós inventámos que era preciso fazer um retrato, um postal com o retrato do general ou com uma cara dele. Então, eu lembrei-me de pedir ao Pomar para fazer um desenho dele. Eu lembro-me, isso foi durante a campanha para a presidência da República do general Bortolom de Matos. E o general, quando viu o Pomar, que era muito magrinho, tinha óculos, tinha assim uma coisa, a pele com uns crofos e tal, não primava pela beleza, e quando viu, diz-me assim: mas então, é isto que você me traz? Eu era professor na altura, imagine-se, professor da escola Afonso Domingos. Passados uns 10 minutos ou coisa, o Pomar diz assim: bem, eu por mim já fiz. E então eu fui ver e fiquei espantado. Depois mostrei ao general, o general ficou verdadeiramente espantado, porque era a cara do general, em 4 traços, mas era uma coisa soberba, extraordinária. Tem uma imensa popularidade entre os meus alunos. Ó, doutor, foi o doutor que fez a caricatura do seu general. Fui, está mesmo parecido. E realmente foi um êxito extraordinário. O que teve como consequência é que, nessa altura, todas as pessoas que levantariam um bocadinho, mesmo através de um inocente retrato,
uma voz desagradada em relação ao regime, teria o seu castigo, e eu fui para o olho da rua brilhantemente, o que só me fez bem porque me desabituou do X certo ao fim do mês. Entre o almoço do Trolha e os arrozais, há uma fase intermédia muito mais geometrizada, mais decorativa, muito sob a aprendizagem talvez do André Lotte, que era um teórico do cubismo, mas nessa altura, em 52, houve uma espécie de crise do neorrealismo. E acho que, tal como entrei, saí dele, mais ou menos penosamente, mas eu penso com uma certa naturalidade, seguindo as atrações que de momento sentia, não resistindo muito à tentação. As tentações não se devem resistir, pelo menos a 100%. Eu lembro que quando era Presidente da República, convidei-o para ele vir numa visita que fizemos à União Soviética. À vinda fomos entrevistados e ele deu uma resposta que eu achei magnífica. Ver para descrever. Ver para descrever. Ver para descrever. E com esta frase ele disse realmente tudo. E essa frase ficou célebre. Ver para ver, aqui o descrever significa ver. Ele tinha sido um membro ativo e desligou-se completamente. Todos sabemos como os crentes são iludidos e aqui eu paro. Que não quer ser excomungado. E se for também não faz mal, não. Já o Afonso Henrique se foi. Júlio Pomar é um dos elementos centrais na Fundação da Gravura, uma cooperativa de criação e divulgação de obras gráficas. Expõe o quadro Maria da Fonte, iniciando uma pintura mais livre e gestual. A Maria da Fonte está em desenhos no romance de Camilo e tem depois esse único quadro isolado, que é um quadro de grande ambição, e em que temos essa situação curiosa. É considerado um afastamento do neorrealismo, é apontado como um quadro de charneira, mas é ao mesmo tempo um quadro de história e um quadro revolucionário, é uma revolução popular. Esse quadro fez um grande escândalo porque ele abandonara, de certo modo, o formalismo naturalista dos neorrealistas. A aproximação a duas referências muito importantes nessa época, que são o Goya e o Columbano. E eu escrevi, isso me lembro, e ainda foi pior, que o Goya e o Columbano se encontravam de má vontade. Bom, Bom, talvez não fosse tão má vontade como isso. Ele e a crítica nunca se deram muito bem, não é? No fundo, eu nunca frequentei muito críticos, nem os críticos se deram muito comigo. O Júlio Pomar, em 57, na primeira exposição da Fundação Gulbenkian, marca uma viragem estética mais do que ideológica. É importante referir que Júlio faz ainda jovem uma série de viagens. Vai à Espanha, onde encontra obviamente Goya e Velázquez, e há logo no início e quase na mesma altura uma viagem à Itália e à França. Exemplo de Paulo Cello, os quadros de Paulo Cello que ele viu, que ficou encantado. Vê assim as obras de Picasso e de Matisse, nomeadamente, e a influência de Matisse vai ser muito importante também. Começa a grande aventura de Dom Quixote de Cervantes, que se haveria de revelar uma companhia para a vida. Depois houve umas experiências à volta do Dom Quixote e outras figuras em que ele vai experimentar essa pintura gestual. A primeira situação em que um tema literário, e um livro concretamente, se torna origem de um ciclo de obras. É no desenho que aparecem muitas das formas mais diretas de relação com a literatura, designadamente em ilustrações magníficas que ele fez para as mais variadas obras literárias, algumas delas mesmo grandes obras-primas da história da literatura universal. Aliás, ele próprio escreve. Ele escreve muito e escreve bem. Isto também acontece. É um homem... Há um lado dionisíaco naquele homem, não é? Porque é preciso pensar nele também como um artista da palavra, que ele também é. La Cécité des Peintres
que é talvez o melhor escrito português de artista sobre a arte de pintar e sobre as responsabilidades da pintura, que não tem comparação em qualquer outro artista português daquela geração ou mesmo de outras gerações. É um pintor muito culto. Também não acontece com muita frequência os pintores sejam tão cultos assim. Já na escola era extremamente culto em relação a nós, colegas. Júlio Pomar dá início à série Tauromaquia. Eu vi muitas corridas quando era pequeno, até talvez os 10 anos, coisa assim. De maneira nenhuma, a intelectualidade das pessoas pode ser ferida pela sua presença numa praça de touros. Não percebo mesmo a sua questão. Passei à porta da praça do Campo Pequeno em dia de corrida e resolvi entrar. E tornei-me assim um habitué, sem nunca ter sido nenhum entendido, nem um fanático, não. Eu penso, por muito respeito que a gente tem às nossas tias que foram infelizes e ficaram lá em casa a fazer tricô e que não viveram, e que têm muitas vezes uma atitude hipócrita perante as contradições da vida, eu penso que essa atitude perante a corrida é uma atitude de uma tia muito simpática, cheia de bons sentimentos, mas que não viveu a vida. As Touradas foram uma série que teve um grande êxito. É uma série de muitas obras e que durou 2 ou 3 anos. Embora raramente hoje veja corridas, mas a imagem da corrida, o ritual da corrida, é, digamos, qualquer coisa a que eu recorro para me poder entender com as coisas. Eu considero o movimento uma das coisas mais importantes da arte de Júlio Pomar. É um homem que mexe muito. E os seus quadros são quadros muito vivos, que podem dar impressão de movimento. E a sua biografia também pode dar essa impressão. Júlio Pomar dá um passo significativo que haveria de influenciar decisivamente o seu percurso de pintor. Inicia as séries Metro, Corridas de Cavalos e regressa a Dom Quixote. Fui para Paris em 63. Ir para Paris, acho que é uma grande falta, foi uma grande falta de imaginação. Paris era o sonho de todo artista, ou jovem artista, não é? Eu saí de Portugal muito depois da idade em que era costume sair. Eu saí quando já estava a fazer uma vida de pintor, enfim, com toda a modéstia inerente aos nossos bons costumes, e quando já podia subsistir com o meu trabalho sem fazer outros ofícios, não é? Não foram questões políticas. Com certeza, para poder receber outros ares e abrir os olhos para outras coisas. Não é? Vamos lá, a vontade de começar uma outra etapa na minha vida. E, entretanto, agora tem vivido sempre entre Paris e Lisboa e Paris. Eu tenho trabalhos em curso em qualquer dos ateliês. Por vezes é muito doloroso interrompê-los. O trabalho é retomado no outro ateliê, noutro trabalho de outra índole, de modo que eu, quando faço a minha volta, vejo o que está a fazer quase como se fosse um trabalho de outro. Isto é, para mim, extremamente útil.
Este quadro é de 1963, representa a avançada do Dom Quixote sobre os carneiros. Primeiro, neste emaranhado de linhas, mostra-se o vulto do Dom Quixote, embaixo os carneiros, pintados com pinceladas pretas, mas não nos contornos. Vemos é que, no fundo, está com cores bastante mais claras e que faz com que tenhamos a ilusão de estar diante de um espetáculo em contraluz. Ora, em contraluz, nós não podemos ver os objetos no seu volume. Durante os meus tempos de Paris, eu continuo a pintar corridas de touros, passei depois a pintar corridas de cavalos, quer dizer, evocações de cenas de movimento. Houve uma situação quase de acaso, havia um campo de corridas de cavalos perto de casa. Eu morava ao pé do campo de corridas do Outeiro e aí temos um domingo, um vazio num domingo. Foram 2 ciclos que tiveram um êxito público efetivo. Mas, de facto, e isso é uma marca, é uma característica do trabalho, que o facto de serem 2 temas de grande êxito não os fez prolongar. Eu nunca vi fase nenhuma do Pomar em que as pessoas interessadas pelo artista, historicamente e como colecionadores, chegassem ao pé de uma nova obra, de um novo período da pintura do Pomar e disserem: cá está o grande artista. Sim, senhor. Não, chegam e dizem: mas eu gostava muito, era da fase dos cavalos, da fase de não sei o quê e tal. Mas depois veio o tempo. E as pessoas dizem: porquê é que eu não comprei naquela altura? Não é? Portanto, ele, na realidade, como criativo, está sempre à frente da opinião. Período do descontentamento. Estava no Algarve, onde tomam forma as primeiras assemblagens. E eu senti que a pintura se estava a desfazer, não é? Que as corridas de cavalos cada vez eram mais... havia uma fragilidade e qualquer coisa que não me contentava, não é? A seguir às corridas de cavalos, houve experiências mais destrutivas em relação à figura. A desfiguração é levada ao extremo. E então há um ano em que eu faço e refaço coisas de várias ordens, de vária ordem, e da qual a maior parte das pinturas foram destruídas, quase a sua totalidade. Há muitas telas destruídas nessa altura, porque foi um caminho que não levou a nada, e há, em paralelo, uma experiência que não é imediata, mas que se vai tornar decisiva, que é o aparecimento das assemblagens, que são feitas no Algarve, a partir de objetos recolhidos nas praias, etc., vão dinamizar e alterar a forma, a linguagem plástica a seguir. E começou a fazer trabalhos pictóricos, pinturas com um dinamismo e com uma complexidade de composição e com uma espontaneidade. Há, aliás, vários trabalhos desse período, alguns que têm como tema o Maio de 68, outros que têm como tema Jogos de Rugby. Aliás, é curioso que estes 2 temas completamente diferentes do ponto de vista político tenham sido tratados da mesma maneira. Nunca vi um único desafio de rugby. Encontrei uma fotografia, tudo começou com uma fotografia que eu apanhei da rua, no chão. E a série de Maio de 68, que pega, curiosamente, com algumas evocações das batalhas do Paulo de Chão. E estava eu no meu ateliê a pintar os escudos redondos, as lanças compridas, os capacetes, todo aquele teatro. Quando dei que na rua havia um outro teatro muito semelhante. Não? Início da série O Banho Turco. Por esta altura, o Pomar foi convidado a participar numa exposição coletiva de homenagem ao Angre
E o Ingres era o pintor do século XIX, que era o grande mestre da linha de contorno em quadros que ficaram célebres com o tema geral de o banho turco. É o que este quadro representa, quer dizer que há uma insinuação de vários corpos de mulheres nuas tomando banho. O aparecimento, vamos lá, de um panchão, de uma tendência, de uma revelação erótica que tem um pé assente no estudo feito do quadro do Ingres, toda a pintura do Ingres. O que acontece em torno do Ingres com uma pintura lisa de superfícies cromáticas definidas por contornos precisos. E outro pé na análise e na descoberta, por mim, ou redescoberta, dos grandes bois recortados do Matisse, na qual se desenha com a tesoura, cortando panos, tecidos, telas previamente pintadas. O 25 de Abril surpreende Júlio Pomar em Lisboa. Acentua-se o caráter erótico na sua pintura. Quoi dire? O que dizer? Je trouve ça magnifique. Acho magnífico. Penso que são as melhores declarações de amor que se podem fazer a uma mulher, que aliás se reconhece nos quadros. Sucesso com as mulheres teve toda a vida. Como é que ele teve isso, eu agora não sei. Topá, lá estás tu, pá. Porque ele pintou-as todas. Em grande parte são mulheres com quem ele teve relações íntimas. Mas veja-se bem que nem todas as mulheres que eu pintei terão segredos de alcofa a contarem, não é? Conheci todas. Só não conheci bem a primeira, que foi no Porto, de quem ele tem 2 filhos. E quando eu conheci o Pomar, já ele estava com a Alice Jorge, de quem teve um filho. Depois viveu durante uns anos com a irmã, com a Manuela Jorge, pintora também. Viveu com a Graça Lou, isso foi uma coisa de menos tempo, mas uma situação muito agitada, porque ela é um tufão. Talvez eu tenha sido um tufão que entrou assim, pumba, na vida dele e que o abanou. A Graça Lobo era o modelo e ela realmente tinha acho que como atriz, o melhor que ela tinha era o corpo escultural, de modo que ele serviu-se dela como modelo. E depois veio a Teresa, com quem já está há vários anos. Amor e paixão são necessidades absolutas, urgentes, coisas necessárias, sem as quais acho que realmente seríamos todos funcionários públicos, sem desrespeito pelos ditos, a picar o nosso ponto sem segundo sentido. Naquela fase dos rabos, não sou eu. Quer dizer, há muitos rabos que sou eu, mas uns rabos assim, numas posições mais como as pilinhas e umas coisas assim, não sou eu. Cuidado. Cuidado, esse não sou eu. E assim, onde se vê assim, uns ménages à trois, umas coisas assim, não sou eu. Eu acho que ele passou por 2 ou 3 fases em que toca na parte erótica. Esta foi a extrema, a parte extrema. Quem quiser até a pode apelidar de pornográfica, não é? Não há nenhum quadro do Júlio Pomar que seja pornográfico. Nenhum. As pessoas normalmente ficavam chocadas. Mas um dia houve uma exposição há mais uns 25 anos. Foi um certo atrevimento, porque são quadros que não são grandes e o tema, um falo só. Qualquer dos quadros tinha um falo, pronto. E um dos quadros foi riscado com uma esferográfica.
Eu peço imensa desculpa, não é muito próprio, mas não digo o nome da pessoa que o disse, um ilustre colecionador e comerciante da nossa praça, que apreciador, enfim, meu admirador, para assim dizer, que discute com um outro admirador um quadro e que diz assim: olha lá, tu tinhas coragem de pôr um caralho na casa de jantar. Início da série Os Tigres, que se prolongará até 1982. O Pomar teve necessidade estritamente estética de trabalhar com recortes reais, como se fazem nas colagens ou nas montagens, para ficar mais livre mentalmente desse espaço plano da pintura. Assim, ele usa peles verdadeiras ou até uma bola de ténis para nos fazer sentir que o quadro é ele mesmo um objeto. Os Tigres começam a partir de umas ilustrações que fiz para um livro do Jorge Luís Borges, quando, e há evidentemente muitas pinturas onde entram tigres e que têm uma conotação erótica mais que evidente. O tigre transforma-se no sexo feminino. Penso que os dois períodos estão muito ligados. Sucedem-se, aliás. Acho que é uma fase muito forte em termos de energia, de intensidade, quase de violência, violência da imagem. Depois de algumas experiências na criação de espaços cênicos, Júlio Pomar inicia o ciclo Corvos, a partir do poema de Edgar Allan Poe. Faz retratos de Poe, Baudelaire, Mallarmé e Pessoa. O livro des Quatre Corbeaux, com corvos, que tem a ver com o corvo do Edgar Poe e com a tradução de Pessoa, e com retratos extraordinários de Baudelaire, de Pessoa, de Edgar Poe, etc. Quando estava na Comissão dos Descobrimentos, fiz uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura para a aquisição de um retrato de Camões que ele tinha pintado, inspirado numa pintura do século XVII. Esse quadro depois teve uma história algo rocambolesca que eu não sou capaz de reconstituir. De facto é que esse quadro desapareceu. Eu não penso que não foi roubado. Eu penso que ele está simplesmente por incúria num sítio qualquer. E creio que anda perdido por qualquer lado, mas de qualquer maneira é um documento muito importante e que na altura foi adquirido para o Estado português por via dessa parceria e espero bem que ele seja encontrado rapidamente. A fase dos retratos não é uma fase dos retratos, não se pode dizer que é uma fase. Eu costumo dizer que o retrato é uma espécie de doença, de coisa que vem de tempos em tempos, não é? De ferida que se abre. O retrato tornou-se quase que impossível no século XX. É claro que precisamente por isso a gente pode dizer formidável aquele que teima. Que é uma prática suicidária. É quando faço um retrato não consigo fazer mais nada. Ele é um homem que desenha admiravelmente. Eu comecei a trabalhar, ele ficou lá num canto, calado. Eu olhava para ele não sei se olhava para mim ou não, estava com aquele ar natural dele, sempre distante, como se estivesse a pensar noutra coisa. Até porque depois ele sabe que não era possível ter-me ali vários dias ali amarrado a uma cadeira, não é? E o desenho não avançava, não é? Qualquer coisa de extremamente desagradável. E saiu-me um protesto, Para pessoas que têm um nariz grande ou que se torna mais fácil, quando há um lado caricatural na pessoa. Não? E saiu-me qualquer coisa como isto. Este estafeiro ou qualquer coisa semelhante. É bem feitinho demais, não tem orelhas da banda, nem isto de papagaio, nem aquelas coisas que fazem
a felicidade de um retratista. Não, era o problema de não haver uma feição onde ele se pudesse agarrar como um ponto em torno do qual cristalizar o quadro. Então ele começou a rir, não é? E foi neste riso e neste apanhar do riso. O que eu gosto mais no retrato de Lobo Antunes é na maneira como o traço parece morrer. O traço morre, quer dizer, o traço parece que teimou, não agarrou, e há essa luta, quer dizer, vê-se a luta do artista a tentar procurar um fulano, mas fora dos esquemas, aquilo esborou-a, a figura esborou-a, não é? É claro que ele tem o segredo de saber captar aquilo ali, como o Picasso tinha. Por exemplo, o retrato de Lévi-Strauss, ele disse-me logo que não passaria, eu disse que também não costumava usar esse processo. Penso que ele foi muito influenciado pela obra de Lévi-Strauss. E, mais uma vez, o retrato de Lévi-Strauss é um retrato que eu considero histórico. É um retrato em que o tratado nos é apresentado numa pós-reflexiva, de um certo hieratismo e com um tipo de argúcia no próprio olhar em relação à sua contemplação do mundo, digamos assim. Ele veio com a senhora, Madame Lévi-Strauss. É ele que abre, que corta o silêncio primeiro, não abre as hostilidades. Ele diz isto, estou a ver o meu pai, eu penso que estou a ganhar a batalha, porque em toda a conversa dele há uma adoração e uma imagem do pai como modelo de pessoa que está constantemente a vir ao de cima das conversas. Uma citação destas, nada mais a pedir. Comentário da Madame Lévi-Strauss: agora se vê bem como foi difícil viver este tempo todo contigo. Um outro retrato que eu acho muito interessante é o retrato de Mário Soares. Quero que fale mesmo nisso. Foi, evidentemente, um desafio. Acho que é um bom retrato. Eu só ficarei descansado quando o tirarem do Palácio de Belém, não é? Eu gosto muito. Acho que é um bocado informal demais. Não há... Sim. Não. Está bem. Não faço... Dos 100 inquiridos nas ruas de Lisboa e Porto, cerca de metade tem uma opinião positiva e outra metade uma opinião negativa em relação ao retrato. Não. Gosto. 70% das opiniões negativas são de pessoas com menos de 25 anos. Para o que é, para estar lá na Galeria dos Presidentes, devia ser algo mais clássico. Ele é que deve realmente falar, se realmente se acha indigno ou não. Não, eu acho que este é o contrário, que é extraordinariamente bem concedido. É um bom retrato, mas é para estar em casa do Mário Soares. É um retrato que chocou muita gente, que houve uma campanha mesmo dentro do partido contra aquele retrato. Quando vai tomar banho, eu não vou de smoking para tomar banho na praia, não é bom. E também não vou de fato de banho para jantar em Belém, não é bom. A situação é essa, cada qual tem os seus códigos, não é? É uma questão de código, afinal, não é? Eu disse-lhe assim: olha lá, o que é que te apetece que eu faça? Um retrato, digamos, normal, como estás aqui hoje, ou um retrato oficial, com as casacas, as condecorações, os brilhos das faixas. Estava a pensar nos retratos de Goya, que foi um espantosíssimo retratista oficial. Ele disse-me com aquela simplicidade e natural dele: opa, faz aquilo que te apetecer. E realmente é um retrato extraordinário, como você já deve ter visto, porque é um retrato extremamente expressivo, nada formal, como eu também não sou, e portanto que contrasta muito com aqueles retratos todos empertigados dos presidentes, sobretudo os militares. A gente olha para aquele retrato e vê o Dr. Mário Soares, não é? Está ali todo inteiro. Quem conheça o Dr. Mário Soares percebe que tem tudo a ver com ele. É um retrato escandaloso, e eu digo escandaloso porque é um retrato que deixa as pessoas embaraçadas num primeiro contacto. Eu não assisti à inauguração do retrato, gostaria muito de lá estar, não só para ver o retrato nessa altura, mas também para ver a reação das pessoas, que devia ter sido delirante, não é? Este retrato foi polémico, e ainda bem que foi. Muitos amigos meus me disseram com um ar muito veemente: você não pode ter lá esse retrato em Belém.
mas felizmente que o Presidente da República Portuguesa achou que podia, e portanto ele é que está, e eu agradeço-lhe isso. Muito obrigado. Se na medida em que a discussão foi levantada, isso só pode fazer muito bem aos portugueses. Enfim, ponto final, parágrafo. Júlio Pomar faz decoração mural para o Grande Circular de Brasília. Assiste às festas do Divino Espírito Santo no Brasil e pinta mascarados de Pirenópolis. Passa 2 meses entre os índios do Alto Xingu, em Mato Grosso, iniciando assim um novo ciclo de pinturas. Tem a ver com a busca de um paraíso artificial, de uma inocência que se perdeu, e esse trabalho está muito presente na pintura dos últimos anos do Júlio Pomar. Acaba por me lembrar um pouco as pesquisas do Gauguin em relação à interrogação sobre o mundo, quem somos, de onde viemos, para onde é que vamos. Eu tinha ficado com qualquer coisa atravessada, era não ter pintado o que mais forte me foi sugerido por essa estadia, que era um espetáculo que eu tinha diante da barraca, que era pomposamente chamada Ateliê, que era um troço do rio onde os meninos e as meninas índias, os adolescentes, vinham tomar o seu banho todas as manhãs. Fui adiante sempre, para depois. E foi preciso certas circunstâncias me terem avisado que eu não haveria ter muito tempo. Foi um cancrozito no cólon, que é um dos cancros, mas mais ranhosos, não é? Mais desqualificados, a que seguiam a quimioterapia, que era perfeitamente das mais ligeiras e não sei o quê, mas é que apesar de tudo há um certo desagrado. Teve de facto uma doença grave e uma intervenção cirúrgica importante e reagiu a isso com a passagem à produção das obras de maior dimensão. Daí a série das 3 banhadas, dos 3 banhos, das 3 lembranças dos meus meninos índios. Não? E, portanto, ele não interrompeu durante a doença e durante o tratamento a pintura. Pelo contrário, acho que reagiu com uma enorme energia e algumas dessas obras serão eventualmente as mais importantes de todo o percurso. A não adiar. Se há vontade de fazer uma coisa, não há a adiar. À medida que ele vai evoluindo, vai se intensificando em vitalidade e até em verdade humana. Uma certa exuberância, liberdade, a ausência de repressão no uso da cor e dos contrastes e das misturas e dos choques. Tudo isto são características que servem para, de uma maneira muito genérica e muito superficial, abordar o trabalho do Júlio Pomar nos últimos 20 anos. Eu vejo sempre aquela grande inquietação, mas é uma inquietação que ele já sabe coordenar, porque a vida também dá experiência, com uma espécie de autodesafio, e ele está cada vez até mais humorista, não sei se o conhece, ele está um pouco mais divertido. Ele pode fazer retratos, melhor ou pior, mas quando se retrata a ele, faz-se mais feio do que ele é e faz-se mais feio do que quando pinta os outros. O humor, muitas vezes, ele consegue-o através da sobreposição de coisas aparentemente contraditórias. Não é? Sei lá, o rato de Mickey invadir uma cena bíblica, ou coisa assim no género. Não é? Isto depois pode ser questionável em termos estéticos ou em termos formais, etc. Mas há sempre uma irrupção do absurdo e da ironia. Há sempre uma gargalhada nos quadros dele, de uma forma ou de outra. Não é? Eu procuro tirar o máximo possível de fazer daquilo que estou a fazer, não? E evidentemente que há umas coisas que são mais
gratificantes do que outras, não é? Júlio Pomar pinta La Chasse aux Narques, de Lewis Carroll. Essa série das campanhadas, a que seguiu depois a caça ao Snark, acho que foi um período que me diverti bastante. Há muitas séries de trabalhos mais recentes que têm a ver com o universo das fábulas e com o universo de humor ou de sugestão de ficções um pouco mirabolantes, um pouco especulativas, em que os animais aparecem como personagens misturadas com seres humanos e com figuras míticas ou, enfim, figuras históricas que geram assim uns grupos relativamente cómicos e com potencialidades narrativas e ficcionais muito interessantes. Estas esculturas recentes foram feitas e estão a ser feitas com aquilo que, posso dizer, por acaso, me vem ter à mão. As pessoas têm um certo desprezo pelo acaso, mas o acaso é um material fundamental, o acaso é o material mais precioso que pode haver. Esta mão, que aparece em muitas das minhas peças, foi encontrada, por acaso, no chão da oficina de fundição. É este o armazém onde será instalada a Fundação Júlio Pomar, esta rua estreita do bairro Alto, onde ele vive em frente. Quem passa lá fora na rua não imagina como é o espaço aqui dentro. Eu próprio não imaginava, não tinha a mínima ideia, eu moro de fronte. Estava abandonado e um pouco arruinado. E o mesmo que se pode dizer é que isto assustava. Mas a estrutura, muros em pedra e a estrutura da cobertura em madeira estão absolutamente recuperáveis. E comecei a namorar este espaço. Os pintores acham sempre o espaço em que trabalham pequeno. Isto deve ser uma construção do século XIX. Trouxe aqui o arquiteto Cisa, ao que ele me disse, com a simpatia que lhe é própria, que triste ficaria se não fosse ele a transformar ou ocupar este espaço. E eu fiquei naturalmente muito entusiasmado com a ideia. E depois a Câmara de Lisboa apoiou essa ideia. Que seria como um ateliê enquanto eu estivesse vivo. E uma vez, como se diz, quando o menino for descansar, ou fosse descansar, então poderia ser aberto ao público. Eu só desejo que ele seja rapidamente concretizado, não é? Isto é uma chatice, parece que os artistas estão sempre condenados a sonhar. E eu, quando me deito, gosto é de dormir. Os sonhos não são propriamente a minha especialidade. Gosto muito de um sono muito repousante. E sonhos é outra coisa que eu gosto de fazer acordado. E em boas companhias. São mais de 6 décadas de trabalho e provavelmente são dinamizadas por essas viragens sucessivas de orientações. É um dos artistas com uma carreira mais longa, sempre ativo, sempre produtivo. Se pensarmos em termos da história portuguesa do século XX. Há uma versatilidade incrível e isso é extremamente raro. E, portanto, é um excelente exemplo para a minha geração. 60 anos depois, está aguentando esse discurso pictural com toda a imaginação pictural sempre de que foi capaz e de que o seu talento lhe permite. Não há nenhum enfraquecimento de expressão ou de idade nas coisas dele. A pintura atual de Júlio Pomar pode parecer estranho dizer isto, mas é cada vez mais forte. É um dos grandes pintores portugueses de sempre, seguramente um dos 2 ou 3 maiores do século XX.
Não se volta a ver o mundo da mesma maneira depois de ver As Meninas de Velázquez ou Les Demoiselles d'Avignon de Picasso ou um quadro de Pomar. Já tinha idade para não pintar mais. Não precisa de pintar, não precisa de vender para sobreviver. A mulher, a dias muito espantada, dizia: porque é que o Sr. Pomar trabalha tanto, já tem os filhos criados? E é isto realmente, esta coisa que me dá gozo e que me faz voltar todas as manhãs ao ateliê. Digamos, é ver cada quadro, cada desenho, cada pintura como qualquer coisa que não tem um fim, é como um desafio de relação, no fundo é quase como uma relação com uma pessoa de quem se gosta, a pessoa pela qual nós temos um interesse, não é? No fundo apetece reabrir, rever, retomar, recomeçar, continuar, descobrir de novo. O quadro é uma chaga em aberto. Há mais de 60 anos que Júlio Pomar reinventa a sua pintura. Faz rupturas e regressos, marca o eterno retorno a Dom Quixote, embarca nos mitos e odisseias, recebe prémios, é condecorado, expõe em Portugal, Paris, Nova Iorque, Bruxelas, Biarritz, Pequim e Macau. Pinta grandes formatos, renasce para a vida, sofre doença grave, gosta da companhia dos amigos. E depois há conversas, obviamente, que não se podem falar num filme destes. Gosta de rir e de viver, faz retratos polémicos, ilustra grandes obras da literatura universal. Decora espaços públicos, pinta erotismo, faz colagens, pratica cores lisas e contornos definidos, mas também pintura livre e gestual. Desagrada-se com a pintura e destrói telas, instala-se em Paris, faz viagens e descobre os seus deuses do Olimpo. É preso, lidera o movimento neorrealista, abandona a Escola de Belas Artes, vai à escola pela primeira vez para fazer o exame da 4ª classe. Revela que quer fazer bonecos. O pai morre quando ele tem 1 ano. O tio Bernardino oferece-lhe um presente. Ele escolhe a maior caixa de aguarelas.